Então, nós falávamos, deixa eu pôr na tela inteira aqui também, nós estávamos falando da organização e a composição do Tribunal do Júri e a função dos jurados. Essa foi a última coisa, inclusive a última matéria de prova, tá certo? Então, nesse caso aí, ó, só dar uma geralzinha para a gente entrar na matéria de hoje, tá? A matéria não acaba, né? Se a gente quiser, a gente vai esticando ela aí até, né? O que a gente precisar e vai revendo matéria, né? Isso aí não tem problema não, né? Não é se acabar a matéria hoje, a gente consegue arrumar matéria para a semana que vem e assim por diante, tá? Então, mas a gente consegue vencer com tranquilidade aí o nosso conteúdo, né? Que vai até Tribunal do Júri, tá certo? Que é aqui, né? Então aí a gente vai falando alguns detalhes. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente lembra de alguns pontos, então. Bom, organização do júri, né? Vamos lembrar? O juiz, ele determina uma lista anual, né? Com as pessoas que estão aptas a servir como jurado no Tribunal do Júri. Lembra o mês? Isso vai até o mês de outubro, né, do ano anterior. Então, no Tribunal do Júri do ano que vem, nós temos até outubro agora, né? Na verdade, fecha em novembro, tá certo? Esse quadro do alistamento das pessoas que vão servir, e é essa palavra, né? A pessoa está servindo ao tribunal do júri, tá certo? Olha aí, tá aumentando o nosso quórum, hein? Te falando, Fabiano, que o pessoal não tá preocupado com nota, não. O negócio aqui é aprender, né? A galera aí. Porque ninguém quer essa. Né? Nota é mera consequência, né? Deixa ela do lado lá, tá? Bom, lá no Código de Processo Penal, nós temos o artigo 426. Fala que é exatamente isso, ó, inclusive com a data, né? Ele fala que a lista geral, né, dos jurados, é uma lista geral. Lembra que a gente precisa de 7 jurados, mas eu preciso de um mínimo de 15 para, né, começar o plenário, tá? E nós teríamos 25 alistados ali, escolhidos, tá bom? Então, ó, será publicada até dia 10 de outubro, a lista geral dos jurados, com indicação das profissões e tudo mais, ela é publicada, né, pela imprensa até no dia 10, tá? De outubro, divulgada nos editais lá na porta do Tribunal do Júri, tá? Lá no fórum, beleza? Então é muito importante isso. E um detalhe, em um mês ela pode ser alterada, né? Então nós temos um mês aí para alteração. No parágrafo 1º do 426 fala isso, que a lista poderá ser alterada de ofício ou ainda mediante uma reclamação, né, de qualquer do povo, tá? Qualquer um pode, né, tentar impugnar a lista, perfeito? Então, nesse caso aí, até o dia 10 de novembro, tá? Então aí vai sair uma lista que eu poderia chamar de lista definitiva, certo? Então é importante isso. Todas as obrigações, né, os deveres do jurado saem também, né, na lista, tá? Todas as obrigações, lá no 436 até o 446, você tem aí essa perspectiva, tá? Então isso é muito importante a gente relembrar que tem uma burocracia, tem uma seleção, né, tem uma burocracia para se estabelecer aí a lista do Tribunal do Júri, tá? Então isso é importante que nós tenhamos esse quadro. Há uma verificação, né? Vamos lembrar que os nomes, né, endereços dos alistados, os cartões são iguais, tá? Então tem as cédulas, né? Então eles são verificados pelo Ministério Público, tá? A presença do Ministério Público, então há uma verificação, né? Para dar uma, é como o escrutínio, né? Então o advogado indicado também pela ordem, né? E o defensor, tá? Identificado e sugerido aí pela defensoria competente, tá? E aí eles vão ficar guardados, aqueles nomes ficam guardados sob a responsabilidade, né, do juiz presidente do Tribunal do Júri, tá certo? Então isso é importante pensar, né, nesse caso aí, tá? Se o jurado tiver, né, um histórico aí de integração nos 12 meses antecedentes,
aí ele fica fora, tá? Não pode, vai havendo a renovação da lista, né? A lista, ela é completada por ano. Então, os mais velhos vão saindo, tá certo? E eu vou incluindo aí uma galera nova, tá? Então, nesse caso é importante esse quadro aí, tá? Alistamento, né? Então, é um alistamento dos jurados. Tem uma tabela, depois vocês dão uma olhada, eu não vou falar aqui, né? Talvez eu nem lembre, mas porque existe um padrãozinho ali para quantos jurados, tá? Aí você vai fazer o seguinte, anota aí para você olhar, quem tiver curiosidade, né? Lá no artigo 425 do Código de Processo Penal, fala que nós temos, né? Por tamanho da cidade, né? Por tamanho da cidade, você tem um determinado número de jurados, tá? Então, cidades grandes, áreas metropolitanas, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, varia de 800 a 1.500 jurados, tá? Mas eu não vou falar todos, porque pode ser que eu erre algum, né? Então eu não vou falar todos, né? Mas lá no 425, você vai observar isso, tá? No artigo 425, você tem uma tabela. Isso não é tão relevante para nós aqui agora, né? Mas, de qualquer forma, você tem esse quadro, né? É um quadro lá, não aparece na forma de quadro, tá escrito, mas tem lá a quantidade que nós temos de jurados aí para cada grupo de cidades, tá? Então, esse é um detalhe importante, né? E aí você tem, por exemplo, no nosso caso aqui, vai dar de 300 a 700, por causa do tamanho da cidade de Uberlândia, né? 300 a 700 jurados, tá? Tudo bem? Então, esse é importante. Vamos lembrar que existe uma lista de suplentes, perfeito? E aí esse é um quadro importante também, que são pessoas idôneas, né? Pessoas que têm aí, né, uma idoneidade, tá? Então é importante que você tenha esse quadro, né, com as indicações, muitas vezes feitas por meio de associações de bairros e tudo mais, né? Então é importante observar esse quadro aí. Quem é responsável por tudo isso é o juiz presidente. Ele é responsável pelo alistamento, né, desses jurados aí, tá certo? Então é importante pensar isso e, claro, né, a acusação e defesa, eles acompanham esses jurados para ver se não tem alguém que seria suspeito ali, que não seria adequado de estar ali. Aí eles podem pedir, né, tanto a acusação quanto a defesa, né, acompanham todo esse processo exatamente para solicitar, caso haja, né, alguém que não seja adequado ali para o tribunal do júri, por suspeição, aí ela pode pedir aí a exclusão daquelas pessoas, tá? Tudo bem? Então, esse é importante, né? Nós temos a busca de uma garantia de imparcialidade. Isso é importante aí também da gente lembrar, tá? Então, importante. Então, lembrando que a sociedade, né, o Tribunal do Júri é uma representação, né, da sociedade julgando seus pares. Lembra que nós já fizemos essa discussão aí, né, do julgamento dos pares, né? Então é importante pensar nessa lógica aí do julgamento dos pares e, lógico, né, de ter um equilíbrio, tá? Então aí essa questão aí é importante porque, lógico, né, quem está lá, né, como jurado, pode ter uma tendência de, obviamente, julgar todas as pessoas culpadas porque ela já foi vítima de um determinado crime. Então, há toda uma preocupação nesse sentido também, tá? Então, é importante observar esse detalhe, beleza? Importante também observar, depois você dá uma olhadinha aí, né, para efeito de concurso, que aparece muito, né, lá no 462, 463 seguintes, né, do Código de Processo Penal, ele fala sobre essa perspectiva da quantidade, né, de cédulas, por exemplo, né, quer dizer, são 25 cédulas, portanto, 25 jurados sorteados, tá certo? Então é importante lembrar disso. Mas eu preciso, pelo menos,
de 15 jurados, tá? E aí, óbvio, você vai ter esse processo, né, viável aí para poder garantir a composição do tribunal do júri. Então vamos só lembrar, eu tinha colocado isso para vocês na composição, né? Olha, eu tenho um juiz presidente, né? O juiz togado é o juiz presidente do tribunal do júri, né? E nós temos 25 jurados sorteados para a sessão, lembrando que eu vou ter a formação de um conselho de sentença, tá? E a formação do conselho de sentença, dos 25 jurados sorteados, vão ficar 7. 7 correspondem, né, ao conselho de sentença. Aí vai ser o juiz togado, mais 7 juízes leigos, tá? 7 jurados. Os jurados são juízes, tá? Compondo, portanto, né, essa configuração, tá? Começa o trabalho, então, com pelo menos 16 pessoas, né? Seriam o juiz togado mais 15 jurados, tá? O pleno, né? A totalidade de pessoas são 26, né? Então, um juiz presidente mais 25 jurados. Dos 25 jurados, eu vou escolher 7, que é o conselho de sentença. Então, o tribunal do júri constituído para julgamento são 8 pessoas. Tá? Aí você tem lá os que vão ficar de suplentes, né? Bom, então é importante pensar nisso. É um serviço público relevante, né? Então a função do jurado aí está a partir do 439. Lá no 439, né? Você vai perceber a função, que o exercício efetivo da função de jurado, né? É um serviço público relevante, tá? Então, lógico, você tem aí uma presunção de idoneidade moral. Um serviço essencial, portanto, para a formação do devido processo legal, né? Então, para que se tenha o devido processo legal, né? Sobretudo nos crimes dolosos contra a vida, então, nesse caso aí, você tem a perspectiva da composição, né? E é muito interessante observar isso, tá? Por quê? Porque, ó, primeiro, o sujeito tem que ter mais de 18 anos, né? Lembra disso? E quem tem mais de 70, ele é isento, mas ele pode, se ele quiser, ele pode participar, né? Tranquilos? Lá no 437, quem está isento de participar do tribunal do júri, tá? Como jurado. 437 está me falando sobre aqueles que estão isentos, né, do serviço do júri, tá? O presidente e todos os ministros de Estado, tá? Eles não precisam participar, eles estão isentos, né? Os governadores e o seu secretariado todo, tá? Então, os secretários do governador, que seria o equivalente como se fossem ministros, tá certo? Né? Todos os membros do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, né? Das câmaras, né? Dos vereadores aqui municipais, aí no caso do Distrito Federal, esses também não precisam participar, tá? São isentos. O prefeito está isento, os magistrados, os membros do Ministério Público e os defensores também não precisam figurar como o jurado do Tribunal do Júri, tá? Servidores do Poder Judiciário, os servidores agora do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria também não precisam, né? Autoridades e servidores da Polícia e da Segurança Pública também não precisa. Militar que esteja em serviço ativo também não precisa. Quem tem mais de 70 anos, lógico, né, é facultado, tá? Se ele quiser participar, ele pode, né? E quem achar que não deve por algum tipo de impedimento, tá? Aí ele não precisa, beleza? Então é importante relembrar esses detalhezinhos, né? Isso está disposto lá no artigo 437 do Código de Processo Penal, tá? Bom, o plenário agora, né? Plenário, tá? Julgamento em plenário. Julgamento em
plenário, tá? Existem algumas formalidades no julgamento em plenário, algumas formalidades, tá? Então, é importante que, quando o juiz entra no plenário, o juiz-presidente, ele vai entrar no plenário junto com o promotor, junto com o representante do Ministério Público, tá? Então, vai começar o plenário, né? Então, o juiz entra juntamente com o membro do Ministério Público, e aí o que ele vai fazer? Ele vai lá na urna, ele vai recolher as cédulas onde estão os nomes com os jurados que compareceram, tá? Então, pode ser que não tenha os 25. O número total de cédulas seria 25, tá? Mas ele vai contabilizar. E aí precisa ter, no mínimo, 15 para ele começar a sessão do tribunal do júri. Então, ele vai contar, faz a chamada, tá? Faz a chamada em voz alta para atestar a presença desses jurados, tá? Bom, feito isso, ele vai fechar a urna, né? E aí vai começar, ele vai instaurar aí a sessão, tá? Ele vai começar a sessão. Então, o oficial de justiça, então tem um funcionário, né, do tribunal, que é o oficial de justiça, ele vai fazer o pregão, né? Ele vai fazer o anúncio, pregão é isso, ó. Ele vai anunciar qual o processo que vai ser julgado. Aí ele vai falar o nome do réu, qual é o artigo, né, do Código Penal que ele está em curso, tá? Qual que é o crime cometido, né? E aí, obviamente, né, você tem esse cenário de começo, tá? Beleza? Deveria entrar todo mundo junto, mas nesse caso aí as testemunhas já estão separadas, já estão incomunicáveis. É muito importante isso, né? Que as testemunhas já estão incomunicáveis, tá certo? Bom, aí vem um detalhe importante nesse caso, né? O julgamento, ele é baseado no princípio da publicidade. Lembra disso? Não é? Nós temos aí o princípio da publicidade, né? Publicidade significa que deveria ser, então, igual o julgamento lá do STF, todo ele televisionado, né? Todo ele transmitido ao vivo. Bom, aí vem algumas controvérsias acerca do que seria essa perspectiva de publicidade, né? Então, o fato de você já ter ali os juízes leigos, de você ter a porta do plenário do tribunal do júri aberta, né, de você ter a presença de várias pessoas ali dentro, inclusive com representante do Ministério Público, a gente já entende que haveria, sim, uma publicidade já, né? Quer dizer, o tribunal do júri é público, o plenário é aberto, tá? Mas isso é diferente de transmitir a sessão do tribunal do júri ao vivo, tá? Isso é diferente, né? Veja só, um dos nossos problemas aqui com o STF é exatamente isso, né? Que o STF ele transmitido as sessões, né, do plenário lá do tribunal do STF são transmitidos ao vivo, tá? Então, lógico que diante das câmeras há um comportamento diferente aí desse magistrado, né? Então, nesse caso aí seria um questionamento, né? Quer dizer, qual seria realmente o alcance da publicidade do julgamento pelo tribunal do júri, né? Valeria a transmissão ao vivo, transmitir pela televisão, pelo rádio, pela internet, como se fosse uma live, né? Inclusive, lembrando, né, Fabiano, tem uma live aí que nós vamos acompanhar, eu vou ser o mediador da live, tá? Na quinta-feira, né? Vai ser muito bom, porque nós vamos abordar, mudando um pouquinho o assunto aqui, até para eu dar uma descansada na garganta, né? A gente muda o jeito de falar, já ajuda. Eu convidei aí, né, a professora Mariana, que é professora da casa, né? Ela é professora do curso de psicologia, Mariana Arantes. Ela dá aula de psicologia, inclusive no curso de direito. Alguns devem até conhecê-la. Ela ganhou o bebê agora, então está de licença maternidade, né? Mas
De qualquer forma, não iria mesmo na faculdade em decorrência da quarentena, tá? Mas é uma pessoa maravilhosa. Estou chamando também um profissional da área da psicologia, que é o Dr. Rongno, que ele tem uma experiência de, acho que 25 a 30 anos aí, não sei, alguma coisa nesse sentido, né, com estudantes, então é muito voltado para vocês. E estou trazendo um professor da UF também, que é do Instituto de Filosofia, né, o Dr. Leonardo Almada, que trabalha com filosofia da mente, né? Não é uma abordagem inicialmente criminológica, não, tá? Eu até quero fazer depois uma abordagem criminológica, mas agora ela é uma abordagem psicológica mesmo, de como as pessoas estão agora na quarentena. Tá? Como é que está a cabeça do estudante, né? Como é que está esse quadro aí de depressão, de ansiedade, né? Como é que as pessoas estão se comportando? Então, 3 profissionais, eu vou ser apenas um mediador ali, fazendo perguntas, né? E tudo mais, tá? Então, acho que vale a pena no dia 25, 17 horas, e depois vai ficar gravado no YouTube, né? Nós vamos transmitir ao vivo, mas vai ficar gravado também no YouTube. Então, acho que quem puder aí, tiver condições, né? Quem não tiver com um compromisso nesse horário, né? Dá para assistir ao vivo, fazer as perguntas lá e tudo mais, tá? Então eu conto com a presença de vocês aí também nesse debate, tá bom? Bom, e aí, né? Seria então interessante, né? Você transmitir ao vivo? Seria justo isso? Isso é uma pergunta. Transmitir a sessão, né, o plenário ali, a sessão do tribunal do júri, seria justo? Isso é uma pergunta, né? Expor a imagem de alguém, né? Seria interessante isso, né? Porque, veja, transmitir isso ao vivo talvez seja, né, esse julgamento. Voltei para o tribunal do júri, hein? Seria legal, né? Será que nós garantiríamos ainda uma imparcialidade no julgamento, tá? Bom, então há dificuldades de responder essa pergunta. Nós não sabemos ao certo como seria, né? Se transmitir ao vivo seria legal, né? Eu lembro que o julgamento dos Nardones, né? Aqueles em que o pai jogou a criança, né? Isabela Nardoni, do edifício, lá não sei de qual andar, né? Então eles foram para o tribunal do júri, e aí as pessoas ficaram lá do lado de fora do fórum, esperando o veredito. Aí o juiz leu, na hora de ler o veredito, aí abriu um alto-falante para as pessoas que estavam lá fora ouvirem a sentença, o resultado, tá? Mas transmitir ao vivo talvez possa ferir um pouco essa ideia, né, da imparcialidade, tendo em vista uma pressão que haveria sobre os jurados, né? Muito embora exista o sigilo das votações, né? E não se sabe quem votou a favor ou contra, pela absolvição, pela condenação, mas de qualquer forma, né, seria mais complicado, tá? Então, mas o tribunal do júri sim, você pode falar com certeza que ele é regido pelo princípio da publicidade, tá? Mas isso não quer dizer que tem que colocar na internet na hora, tá? O fato de você deixar a porta aberta, quem quiser assistir às sessões do Tribunal do Júri é livre, né? Então você tem aí um processo, a gente até diz que é um processo de democratização do judiciário, tá? Uma democratização, né? Mas a ideia sempre é buscar o equilíbrio aí, tá? Transmitir, portanto, né, a sessão, né, do Tribunal do Júri pelo rádio, pela televisão, pelas lives na internet aí, não seria tão adequado, considerando a imagem, né, das testemunhas, da vítima, né, e assim por diante. Se a vítima tiver, né, viva aí no caso, tá certo? Então, porque os crimes são dolosos contra a vida, às vezes é tentativa, né? Não é homicídio consumado. Então, pode ser que a vítima esteja presente, tá bom? Então, esse é um quadro importante. Não sei se todos entenderam. Não é razoável transmitir ao vivo,
não é razoável transmitir ao vivo. E que eu garanto o princípio da publicidade na medida em que qualquer pessoa do povo pode assistir fisicamente o julgamento, tá? Então, coloca-se em debate, é muito importante isso, né? Coloca-se em debate a questão da dignidade humana e a publicidade, tá? O julgamento, ele deve ser aberto. Não tenha dúvida disso. O julgamento deve ser aberto. Ele não necessariamente tem que ser televisionado, né? Então, isso pode gerar realmente um clima de perturbação. Pode acontecer do jeito que as pessoas... Não é só o brasileiro, não, viu, gente? O que eu vou falar aqui não tem a ver só com o brasileiro, tá? Mas pode dar um caráter meio que torcida, né? As pessoas começam a fazer até aposta. Você sabe como é que é o povo. Tá? Do jeito que é, inventam até um jogo aí para verificar, né? Vamos apostar, tá certo? Então aí gera um ambiente, pode gerar um ambiente de torcida, né? Tanto para acusar, para condenar quanto para absolver, né? Então isso pode ser perturbação aí, né? De uma ordem desnecessária, tá? Agora, garantir ou manter as portas abertas já é a garantia da publicidade, tá? Manter as portas abertas já é uma garantia da publicidade, tá bom? Tudo bem? Outra coisa comum que agora outra temática que pode violar aí o direito, né, humano ou até mesmo a dignidade humana, que é o uso das algemas, tá? Então, assim, provavelmente você já viu cenas em que o réu fica utilizando ali, né, as algemas, perfeito? Então é importante pensar nisso, né? Então, primeiro detalhe importante que você deve verificar com relação às algemas, tá? A imagem de alguém usando algema o tempo todo, e os julgamentos podem ser longos, tá? Então imagina alguém usando algema o tempo todo à frente do jurado, sendo que eu teria ali força policial, né? Então, porque existe sim o risco dele fugir, o risco de agressões, né? Então é importante pensar isso, mas eu tenho a força policial ali também, tá? Então, o primeiro detalhe importante que a gente deve considerar é esse, né? Que eu teria aí algo constrangedor, né? Por outro lado, importante, lógico, a gente reconhece, tem que se garantir a segurança de todos, nós temos que tentar evitar o risco da fuga, tá? E nós temos que tentar evitar os tumultos no plenário, tá? Porque alguns julgamentos realmente são marcados aí pela presença de muitas pessoas, né? Pessoas que são familiares da vítima, muitas vezes, né? Pessoas mais apaixonadas ali, né, por uma condenação ou até por uma absolvição. Então tem de tudo, tá? Então, o uso contínuo da algema o tempo todo lá na sessão, lá no plenário do tribunal do júri, pode gerar uma interpretação equivocada, pode gerar uma interpretação equivocada por parte do jurado, estabelecendo já uma tendenciosidade, tá? Poderia sugestionar que aquele sujeito é culpado mesmo, porque ele está algemado, sendo altamente a leitura, tá? Fazendo-se uma leitura, ele seria altamente perigoso, alguma coisa nesse sentido, né? Poderia influenciar. Olha o que eu vou falar para você. Poderia influenciar, não no voto, tá? Então é importante pensar nessa lógica, tá bom? Então, primeiro detalhe, esse é um quadro importante. Agora, no Código de Processo Penal, tá? No Código de Processo Penal, tá? Fala que não é permitido o uso de algemas, tá? Mas tem um salvo lá, tá? Então vamos lá, ó.
lá no artigo 474 do Código de Processo Penal, né? Então, né, dando sequência lá, né, aos procedimentos do Tribunal do Júri, né, fala assim, ó, que a seguir, né, será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida pela lei, pelo Código de Processo Penal, né? E aí vem, no parágrafo 1º, diz o seguinte, do 474, que o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor, nessa ordem, Ministério Público, né, o assistente, o querelante, o defensor, poderão formular perguntas ao acusado, né? Lá no parágrafo 2º fala que os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente, tá? E no parágrafo 3º fala que não, é onde a gente quer chegar, né? Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período que permanecer no plenário. Então, ele pode chegar algemado, aí ele é retirado as algemas e ele permanece sem a algema, porque não é permitido, segundo a lei, tá? Salvo, aí que vem o problema, gente. É aí que vem o problema. Salvo se absolutamente necessário a ordem de dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia e integridade física dos presentes. Olha que curioso, hein? Então, o parágrafo 3º do artigo 474 do Código de Processo Penal fala que não é permitido o uso das algemas no acusado, durante o período em que ele permanecer no plenário do Tribunal do Júri. Então, quando ele é recolhido, logicamente, pode-se algemá-lo. Quando ele é trazido, ele chega algemado, tá? Então, nesse caso, tem um salvo. Agora, veja, é muito subjetivo. Quando a segunda parte, né, depois do salvo aí, lá no parágrafo 3º do 474, quando ele fala que salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos. O que é isso? Absolutamente necessário a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Então, se o juiz falar que ele é perigoso e tem que se algemar, pronto, está algemado, né? Então, é bem subjetivo aí nesse caso, tá? Então, importante que há um costume histórico em manter o réu algemado nas audiências, né? Nas sessões do Tribunal do Júri, né? Sem a necessidade, sobretudo porque tem uma força policial aí, tá? Então, e veja, ainda se você pautar pelo princípio da inocência, ele não foi condenado ainda, né? Então ele seria inocente, tá? Então isso é um detalhe importante aí, mas é muito simbólico, né? O uso das algemas, só que ele é desnecessário, ele é abusivo em alguns casos, gera o constrangimento e também gera um detalhe importante que eu falei agora mesmo, ele pode sugestionar que aquele sujeito é perigoso, né? Tudo bem? Tranquilos? Bom, então vamos lá. Mas aí você deve estar me perguntando, Rogério, mas não tem uma súmula aí sobre a algema? Tem uma súmula, inclusive vinculante, sobre as algemas. Tá? A súmula vinculante número 11 do STF. Né? Súmula vinculante do STF, a súmula número 11, tá? Que diz assim, ó, que só é lícito o uso de algemas, só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado, olha só, fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria, né, do réu ou alheia, tá? Por parte do preso ou de terceiros, inclusive que estejam lá no plenário. Justificada, portanto, a excepcionalidade por escrito. O que é isso?
Se por acaso tiver que colocar algema, tem que fazer justificativo por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal do agente ou da autoridade ou, e de nulidade da prisão ou até do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, tá? Esse é o teor da súmula vinculante número 11, tá certo? Então, assim, fica mais ou menos na mesma linha, né, do que você acabou de ouvir agora mesmo, né, sobre o parágrafo 3º ali, né, lá no Código de Processo Penal, no artigo 474, né? Então, nesse caso é importante pensar que vai mais ou menos na mesma linha, tá? O artigo 199, artigo 199 da LEP, só fala assim, ó, que o emprego de algemas, lá na LEP, lá na execução penal, será disciplinado por decreto federal, tá? Então, imagina, nós temos um decreto, que é o decreto 8.858, nós temos um decreto, que é o decreto 8.858, de setembro de 2016, é novo, novinho, vai completar 4 anos agora, né? Então, em setembro, ó, próximo, tá? Então, esse decreto 8.858, ele regulamenta o artigo 199 da LEP, tá? Ele regulamenta, né? Então é interessante isso, né? Observar que lá no artigo 2º, né, ele fala assim, ó, é permitido, o artigo 2º, é permitido o emprego de algema ou algemas apenas em caso de resistência, né? Ó, apenas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, tá certo? Causado, inclusive, pelo preso ou por terceiros, né? Justificada a excepcionalidade por escrito, quer dizer, na verdade é o que nós já temos, inclusive, na súmula, tá? A súmula fala exatamente isso, tá bom? Então tá aí, né? Se houver um fundado motivo, ele pode participar do plenário do Tribunal do Júri com as algemas, tá? Mas a regra seria não algemar, tá? A regra é não algemar, beleza? Mas é permitido o uso desde que haja, né, um fundamento para esse uso, para essa excepcionalidade, como fala a lei, tá bom? Tudo bem? Tranquilos? Então agora é o seguinte, ó, vou falar para você, né, sobre a formação do conselho de sentença. Vou falar para você da formação do conselho de sentença, tá bom? Então, o conselho de sentença todo mundo lembra, nós falamos agora mesmo, não é? Que o conselho de sentença é o órgão que vai deliberar. Tá bom? Conselho de sentença é o órgão deliberativo do Tribunal do Júri, é ele que vai deliberar, né? Então, ele é composto aí por um juiz presidente e 25 jurados, não é isso? Então, esse aí é o que nós teríamos aí, a formação do Conselho de Sentença, né? Então, um juiz presidente e 25 jurados. E aí eu vou extrair desses 25, eu vou extrair 7, tá? Então, na verdade, vai se formar um colegiado, tá? Na verdade, vai se formar um colegiado, né? O júri, então, é um colegiado formado por 7 magistrados leigos, são os juízes leigos, os jurados, e um juiz togado, que é o juiz presidente, tá? Então, esse é o conselho de sentença, tá? Aí vem o detalhe, né? O artigo 466, o artigo 466 do Código de Processo Penal fala assim, ó, antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença,
O juiz presidente vai esclarecer sobre impedimentos, né? Sobre os impedimentos, sobre a suspeição, sobre incompatibilidade, e isso está previsto nos artigos 448 e 449, tá? O juiz tem que dar esses recados, né? O juiz também, ele vai advertir os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar entre si mais, tá? Eles não podem comunicar mais, nem manifestar a sua opinião sobre o processo, tá? Então, depois que ele foi sorteado, né? Fulano foi sorteado para compor o colegiado, né? E aí, então, agora acabou a conversa, tá certo? Aí vai ser um isolamento, né? Então, ele não pode manifestar opinião, né? Então, ele pode ser excluído do conselho e pode ser multado, inclusive. Tá? Então, beleza, né? Então, isso está certificado lá, né, nos autos, inclusive, pelo oficial de justiça, tá bom? Bom, então vamos lá, beleza, agora um pouquinho de memória, né? Você vai precisar de memorização agora, que é o seguinte, tá? O seguinte, jurados impedidos de servir no mesmo conselho, tá? No mesmo conselho não podem ter o marido e a esposa. Esses dois não podem participar juntos, tá? Não pode pai e filho, pai e filha, mãe e filho, mãe e filha, tá? Então, ascendente e descendente não podem, tá? O sogro com o genro ou com a nora também não pode. O irmão e os cunhados também não pode. Tio e sobrinho não pode. Padrasto, madrasta e enteado também não podem, tá? Então, lá no artigo 448 do Código de Processo Penal, diz que 448, o marido e a esposa, você vai ver que, no caso, companheiro e companheira, também não pode, tá? Ou companheiro, companheiro, companheira, companheira, não pode, tá certo? Então, a mulher com o marido não pode, né? Ascendente com descendente não pode. O sogro com o genro ou com a nora não podem, tá? O irmão com os cunhados não pode. Ou a irmã com os cunhados não pode. Tio ou tia com sobrinho não pode. Padrasto, madrasta ou enteado não podem, tá? Isso está disciplinado onde? Lá no 448 do Código de Processo Penal, tá? Então, assim, eles atualizaram isso em 2008, né, dizendo que união estável, né, é a mesma coisa, não pode, tá? Quem vive em união estável também não pode, beleza? Isso já está atualizado desde 2008 que isso está atualizado, né? Então, é importante pensar nisso, tá certo? O 449 fala também nesse sentido, né? Só que ele não vai falar de marido e mulher, essas coisas, tá? Então ele fala assim, ó, lá no 449 não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo. Tá? Então, se ele participou do julgamento anterior do mesmo processo, aí aquele jurado não pode, né? Então, esse é um, né? Se ele já entra disposto, olha só, o 449 vai falar isso, ó, se ele entrar já dizendo que vai absolver ou que vai condenar, aí também não pode. Ele não pode entrar já convicto do que ele vai fazer, tá? Ele tem que esperar, né, os fatos, as provas, tá? Então, se ele já participou, ele não pode daquele julgamento, tá? No mesmo processo, né, no caso, se ele tiver, né, uma manifestação prévia de que ele vai condenar ou absolver, tá, o acusado. Então, também tem esse detalhe, certo? E aí, ó, quando é que o jurado é suspeito? Se o jurado é suspeito, então ele não pode, né,
servir aí no mesmo conselho, tá? Então, aí, a suspeição vem de ascendente, descendente, né? Tudo que nós falamos ali agora mesmo, ascendente, descendente, sogro, sogra, nora, irmão, cunhado, né? Cunhado é só durante a fase que for cunhado, tá? Depois que deixar de ser cunhado, aí não tem problema. Sobrinho, primo do juiz, primo do promotor, né? Do advogado, defesa, do assistente da acusação, da autoridade, né? Autoridade policial, por exemplo, auxiliar de justiça, perito, réu, vítima, tá? Isso você encontra onde, gente? Lá no artigo 252 do Código de Processo Penal, tá? O artigo 252 você vai encontrar isso, tá? Pessoa que tiver desempenhado qualquer função ou servido como testemunha no processo. Se ela serviu como testemunha, se ela desempenhou qualquer função no processo, ela não pode, né, participar como jurada daquele caso, tá? Tudo bem? Tiver sido parte, né, tomou parte como jurado, pelo menos em julgamento anterior do mesmo feito, também não pode. Tiver interesse, né, em desvendar a causa, tá? Ou possuir algum parente, né, que tenha aí esse interesse, tá? Então, nesse caso também, né, é um problema, tá? Amigo íntimo é suspeito, inimigo capital é suspeito, tá? Do réu ou da vítima. Aí não pode, certo? Quem estiver respondendo a processo por fato similar, análogo, ou possua parente, né, cônjuge, ascendente, descendente, que esteja, tá? E também não pode. É bem complicado isso, né? Quem, por si ou por seu cônjuge ou parente consanguíneo ou, né, que seja afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda com o réu ou a vítima que responder a processo que será julgado por qualquer das partes ali, então também não pode. Tá? Quem tiver aconselhado o réu ou a vítima, não pode. Deu conselho, não pode. Quem for credor ou devedor, tutor, curador do réu ou da vítima, não pode. Quem for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessado no processo, também não pode, né? Não pode ter vínculos, né? Tá certo? Então é importante lembrar disso, beleza? Aí vem o seguinte, ó. Esse réu vai ser interrogado, né? O interrogatório dele vai ser com base naquilo que está disposto no artigo 185 até o 196, tá? Tudo bem? Aí vem, então, o interrogatório do réu é realizado nos termos do mesmo que ocorre lá na instrução comum, tá? Por isso que a gente tem que voltar aos artigos aí lá para o 185 até o 196, né? Então, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado, interrogado na presença de seu defensor constituído ou nomeado, tá? Então, se ele vai à autoridade judiciária, você vai à frente do juiz, então, no curso do processo, né, o acusado, hein? Se o acusado, né, comparecer perante a autoridade judiciária, ele tem que ser qualificado, interrogado na presença do defensor constituído ou nomeado, tá bom? Então, esse é um detalhe importante, né? Agora, se esse sujeito estiver preso, está respondendo um processo, está preso, então o interrogatório de um réu preso, tá? Aí, obviamente, separado uma sala, né? Aonde ele está preso, lá no estabelecimento onde ele está preso, tá? Garantir, o juiz vai lá. Entendeu? O juiz vai lá, né? Mas tem que garantir a segurança desse juiz, né? Tudo bem? Então, senão tem que levar ele ao juiz, né? Tem que deslocá-lo até o juiz, né? Mas o artigo 185 fala que ele vai ser ouvido lá onde ele está preso, tá certo? Então, mas tem que garantir a segurança de quem vai fazer a sua oitiva, né? Então, esse é um detalhe importante aí para a gente visualizar esse quadro, né? Então, lógico, né? Pode acontecer, você já viu isso na televisão,
interrogatório por videoconferência, ainda mais agora, né, em tempos de pandemia, é o mais adequado, né, para a segurança de todos, inclusive com relação à questão sanitária, à questão de saúde aí, né? Então, nesse caso, olha, o parágrafo 2º, lá do artigo 185 do Código Penal, do Código de Processo Penal, fala que o juiz, de forma excepcional, né, e uma decisão fundamentada, coronavírus seria uma decisão fundamentada, né, que poderá realizar o interrogatório lá por videoconferência, né, ou outro meio. A gente fala videoconferência, essas lives aí, ó, né, em transmissão de som, imagem, tempo real, desde que seja necessário essa medida para atender aí algumas finalidades, tá? Então tem finalidades aí trazida, né, no artigo 185, parágrafo 2º, você vai ver que tem algumas finalidades. Artigo, né, 185 do Código de Processo Penal, parágrafo 2º, fala das finalidades. Por que eu vou ouvir o réu por videoconferência, né, à distância, tá certo? Por que eu vou fazer isso, né? Aí o parágrafo 2º vai trazer para nós aí algumas considerações, tá? Prevenção, né? Risco à segurança pública. Seria uma alternativa, tá? Porque aí se ele integra uma organização criminosa e tudo mais, pode ocorrer uma tentativa de resgate desse preso, né? Então, eles podem tentar resgatá-lo, ele pode tentar fugir. Então, para prevenir esse risco à segurança pública, né, pode-se ouvir, é algo fundamentado nesse caso, tá? Tudo bem? Aí, logicamente, você tem uma vantagem, né? Então, esse é um quadro, né? Pode ser também para viabilizar a participação desse réu no ato processual, né? Quando haja, né, dificuldade do comparecimento dele em juízo por enfermidade, às vezes ele está doente, tá? Então é melhor fazer por videoconferência aí, até uma segurança ligada à saúde também, né? Tá lá com coronavírus, é melhor que seja com a videoconferência, né? Então, esse é um quadro também importante, né? Esse quadro também envolve outros cenários, né? Influência do réu, né? Nas testemunhas, né? Ou na vítima, tá? Então, é importante pensar que ele não vai gerar nenhum tipo de influência, né, nas pessoas, tá? Sobretudo nas testemunhas, beleza? E aí, lógico, né? Questão de ordem pública também, né, deve ser considerada como um fator, né, para justificar aí a realização da videoconferência, tá? Então, no caso aí, se for videoconferência, né, aí a intimação é feita com 10 dias de antecedência, tá? Então, nesse caso aí, o preso pode ir acompanhando os atos por videoconferência, caso ele queira, tá? Então é importante pensar também nisso. E aí um detalhe, né? É lógico que ele tem direito aí, né? O réu tem direito, né, a conversar com o seu defensor, né? Olha, em qualquer modalidade que nós tenhamos de interrogatório, o juiz vai garantir ao réu o direito de uma entrevista prévia reservada com o seu advogado, tá? Né? Então, se for realizado por videoconferência também, né? Aí ele pode conversar por telefone e assim por diante, né? Hoje é possível até fazer essas lives aí, tá? Então dá para ele conversar por videoconferência com o advogado dele, tá certo? Então é importante pensar nisso, né? Mas lá no sistema prisional tem uma sala, né? Eles têm, se não tem que criar uma sala onde é feito esse processo da videoconferência, tá? Então é importante também você lembrar que tem um espaço específico para isso, né? Para ser controlado aí. Então é lógico, tá? Que você tem esse quadro, né? Aí, tá? Beleza? Então é importante a gente observar também o que está escrito lá no artigo 186, né, que fala: depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de ficar calado
e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, que é uma opção também, ele pode ficar calado, tá? E nesse caso, ficar calado, né, ficar em silêncio, não é confissão, viu? Cuidado, né? Então não pode se interpretar que aquilo seria uma confissão, né? O artigo 187, né, fala do interrogatório, que o interrogatório será, né, constituído de duas partes, né? Então, uma parte é sobre a pessoa do acusado e a outra sobre os fatos, né? Sobre a pessoa do acusado, né? Então, pergunta-se o quê? O que vai perguntar para esse acusado aí, né? Pergunta, por exemplo, a residência dele, meio de vida, profissão, as oportunidades, né, o lugar onde exerce a atividade. Um pouco, fala para ele contar um pouco da vida pregressa, né? Se já foi preso, se foi processado, né? E assim por diante, né? Então, para ele detalhar essas coisas aí, esses dados, né, da sua vida pregressa, tá? Na segunda parte, né? Eles vão perguntar assim, olha, se a acusação que é feita a ele é verdadeira. Logicamente, ele vai falar que não, né? Claro que existem casos que eles falam que sim, tá? Não sendo se ele falar que não é verdadeiro, né? Então, ele vai ter que responder por quê, tá? Se conhece a pessoa, quem deva ser imputado o crime. Bom, se ele não cometeu o crime, quem cometeu? Aí é perguntado para ele assim, tá? Então, ele é um detalhe importante, com quem que ele esteve, com quem que ele esteve antes, né? O famoso álibi, né? Ele estava com quem? Onde estava ao tempo que foi cometida a infração e se teve notícia dessa, né? Perguntar se ele sabe das provas, se elas já foram apuradas, né? Se ele conhece a vítima ou as vítimas, as testemunhas, tá? E se ele tem alguma coisa para alegar, tá? Então, aí outra pergunta, além dessas, perguntam também se ele conhece o instrumento, né, que foi usado na prática, né, do crime, né, o revólver, a pistola, a faca, o machado, se ele conhece aqueles objetos, tá? E vai perguntando, né? Vão fazendo perguntas. Pergunta se ele tem alguma coisa para alegar na defesa dele, tá? Tudo bem? Bom, se acabar tudo, aí o juiz vai perguntar às partes se está faltando alguma coisa, né? Vai se pode fazer mais perguntas, tá? Se o interrogando, se o acusado negar a acusação no todo ou em parte, ele poderá prestar esclarecimentos e indicar quais são as provas que ele tem, tá? Se, por outro lado, ele confessar a autoria, vai se perguntar sobre os motivos, as circunstâncias, né? E se outras pessoas concorreram para a infração. Entendeu? Porque se ele falar que não, aí vamos perguntar se tem, né, como comprovar aquilo. Agora, se ele afirmar que sim, aí as perguntas são no sentido de que tem que dar detalhes, tá? Havendo mais de um acusado, eles vão ser interrogados separados, viu? Cuidado com esse detalhe, aí é em separado, né? O interrogatório de pessoas que são deficientes, né? Pessoas que não falam, tá? Pessoas que não ouvem. Pessoas que não falam e não ouvem, tá? Aí, ó, se for surdo, lá no 192, ele fala sobre isso, né? Se o sujeito que cometeu o crime, o acusado no caso, se ele for surdo, aí mostram as perguntas para ele e aí ele responde oralmente. Tem surdo que é mudo, tá? Tem surdo que é mudo, né? Então, se ele for só mudo, né? Então, o primeiro é o surdo, mostra a pergunta por escrito e ele responde oralmente, tá? Ao mudo, né? As perguntas são feitas oralmente e aí ele responde por escrito, tá? Se ele for surdo-mudo, né? E aí a pergunta é por escrito e ele responde por escrito. Certo? Se ele não souber ler e escrever, né? Então aí vem o intérprete, tá? Juramentado ali
para tentar entendê-lo, né? Se ele é surdo, mudo, se ele faz gesto, né? Tem o Libras, né? Que aí ele pode ser feita a avaliação dele a partir dali, tá? Então, não falar o português, aí convoca-se um intérprete, tá? Então, se ele não falar português, né, chama-se o intérprete, né? Se não souber escrever e não puder ou não quiser assinar, né, aí vai ser consignado o termo ali, e aí, né, todos assinam como testemunha, tá? A todo tempo, o juiz poderá, inclusive, proceder um novo interrogatório de ofício ou a pedido das partes, tá? Então, até sejam esgotadas aí todas as dúvidas, tá bom? Então, assim, na próxima aula, né? Na próxima aula, nós vamos fechar isso aí, tá? Com os debates e fazer aí algumas abordagens, né, para a gente finalizar. Provavelmente nós fechamos a nossa matéria na semana que vem, tá? Provavelmente a gente fecha a nossa matéria na semana que vem, né? Mas de qualquer forma, né, ainda dá para a gente depois fazer até uma revisão, alguns exercícios para quem quiser. A gente pode fechar assim, ó. Isso, tinha previsto terminar 8 horas, são 8h04, né? Tá dentro do nosso tempo. Alguém tem alguma pergunta que quiser fazer, pode ficar à vontade. Não, tô tranquilo, Rogério. Bian, tranquilo nada, rapaz. Quer tomar uma cerveja gelada, né? Na terça ainda. Aí, ó, Esperar pelo menos da manhã, né? Quinta-feira, né? Fala, Denilson. Você vai passar mais alguns exercícios lá no AVA, alguma coisa nesse sentido? Não tinha previsto, não. Às vezes na semana que vem a gente pode combinar alguma coisa, tá? Mas aí já até fechei aquelas notas de trabalho, né? Então. Só para aprender mesmo. Se vocês quiserem, depois eu elaboro uma geralzona para vocês brincarem, tá? Não, seria bom uma geralzona, então. É de toda a matéria, entendeu? Só para vocês Isso. brincarem mesmo, sem valer nota, gente. Eu vou. Fabiano, me dá um alô depois, o Fabiano, tá? Fabiano, fala, Rogério, manda uma lista para nós aí. Não, beleza, tá? Pode deixar que eu vou te chamar, Rogério. Pode ser perto da aula lá da semana que vem. Você pode me falar, eu mando uma lista aí, porque aí a gente depois comenta a lista na outra aula, tá? Não, beleza. Né? Porque semana que vem eu devo acabar a matéria. Sim. Né? Falta só uma pontinha agora. A gente já termina. E combinado. Né? Beleza pura. E aí, eu espero que ninguém fique aí acho que não vai ficar, não. Só se a pessoa não fez nada, né? Não fez nenhuma prova aí. Não tem jeito, né? Porque... Gente, eu não sei, assim, como é que fica essa coisa de voltar, né? Se em agosto a gente volta, tá tudo tão esquisito, né? Estranho, Rogério.